Vamos lá, boa noite, pessoal. Então, estamos começando aí nossa web da disciplina de Psicologia da Arte. Eu estou aqui com a professora Márcia. Tudo bem, professora? Bem, você. Bom. Então, vamos falar, o conteúdo dessa disciplina é bem abrangente, né? Mas vamos começar falando o que vem a ser o behaviorismo. Então, em nosso curso, nós começamos a estudar justamente essa corrente que alguns falam que nasceu no final do século XIX, outros no começo do século XX, ou seja, há uma discordância quanto a isso, mas o fato é que ela nasceu justamente no sentido de contrapor aos estudos que até então tinham sido feitos, e dentro do campo dessa ciência nova, que é a psicologia, e que procuravam justamente buscar no campo da fenomenologia, ou seja, por exemplo, Freud, que trazia o conceito, propunha, né, o estudo mais profundo do inconsciente, que não é um conceito que ele, né, propôs, mas que ele trouxe para a psicanálise e desenvolveu, né, criou todo um arcabouço. Mas então o behaviorismo vem do inglês behavior, que é comportamento, ou seja, é aquilo que é visível, como se manifestam via comportamento o ser humano, assim, no plano individual, então, e no plano social. E é isso, então é o comportamento, behavior, comportamento, né? E esse comportamento ligado a estímulo e a resposta. Então, parte do princípio que todo comportamento humano recebe um determinado estímulo que produz determinada resposta. E assim é possível observar, constatar isso, né? Então, isso é, vamos dizer assim, o que foi o fato gerador do behaviorismo. E qual que é a conexão de Skinner com o behaviorismo? Skinner é um dos grandes nomes, assim, até na nossa disciplina foi dado ênfase a ele, porque ele propôs o behaviorismo radical, não é? Skinner, então, ele propõe que essa análise desse comportamento individual seja feita em interação com o grupo social, não é? E radical porque envolve vários aspectos, como eu já disse, a interação, a questão do pacto, reação, como o comportamento de um influencia o comportamento do outro, a questão do ambiente, né, que durante o curso foi enfatizado muito essa questão, como o ambiente é um fator preponderante, assim, na questão até de produzir estímulos e determinadas respostas, a existência de uma meta comum e a existência de um outro como mediador, não é? Então, ele traz vários conceitos, assim, a partir dos estudos que ele desenvolveu ao longo da sua vida. O mais famoso deles é o condicionamento operante, não é? Então, o que veria a ser isso, né? Pelo condicionamento operante, que para nós na educação, em arte, no ensino da arte é interessante observar, que também funciona como um método de aprendizado, que através de recompensas e punições, um comportamento ele vai sendo operacionalizado, né? Associação, então, como se associa um determinado comportamento para uma determinada resposta. E isso, como acabei de dizer, então, há uma recompensa. Se você fizer determinado comportamento, você vai ter essa determinada recompensa. Ou, caso você, o sujeito, né, não responda
a contento daquele estímulo, para quem produziu aquele estímulo de uma forma a obter determinado resultado, que o outro tem aquele comportamento, há uma punição. Não é? Então é um condicionamento operante. Mas ele também fala muito em ambiente social, ele fala em reforço social, e que é nesse ambiente social, num determinado lugar, nesse ambiente, que é possível se estabelecer os mecanismos de reforço social. Não é? Então, ele fala nesse sentido, um reforço positivo, por exemplo, aprovação, desaprovação, um comportamento afetivo, ligado, então, à esfera das afeições, de submissão, e os negativos, não é? Que dizem respeito à punição, estimulação aversiva, a incondicionada, desaprovação, desprezo, expor ao ridículo, o insulto, que são alguns exemplos. Outros conceitos, estímulo social, né? Controle social, e esse é bem importante, e aqui eu quero vir a destacar, e ação de um participante e que pode se estender a um controle exercido por um todo, que pode ser toda uma população de um país, por exemplo, não é? Ou pode ser um grupo menor, mas que esse controle é exercido e de uma forma muito, vamos dizer assim, como assegurada, quem trabalha, quem desenvolve mecanismos de controle social sabe muito bem que determinado estímulo vai conseguir exercer um controle sobre aquele grupo. É muito bem pensado, muito bem articulado, né? Então, veja, nós temos, então, mecanismos de controle pessoal, instituições políticas e religiosas. Nós podemos falar de controle social, vamos dizer, e nisso, isso não pode ser, não precisa ser necessariamente de forma explícita, né? Mas são agentes, mecanismos de controle social. É muito conhecido e defendido por alguns autores a questão do futebol, por exemplo, assim, como um mecanismo de controle social. Aquela pessoa ou aquele grupo social, às vezes de uma torcida inteira, ou seja, um país inteiro como o nosso, que gosta tanto de futebol, e assim, que boa parte da população tem um cotidiano de exaustão e de pouca perspectiva, não é? Enfim, mas é assegurado a ele um dia, um final de semana, de participar num grupo social de um evento que é o futebol, que ali ele vai poder, né, colocar para fora, enfim, falar da mãe, do juiz, enfim, e daí ele se acalma, fica bem, ele se sente inserido no grupo, ele se sente como parte, tá tudo bem, o time dele ganhou, foi campeão, e volta para sua vida, né? Então, isso é muito pensado nessa perspectiva aqui skinneriana, né, de controle social. E aqui, como técnicas de controle pessoal, o Skinner, ele comenta dessa eficácia, né, de como isso ocorre. E, enfim, e ele se dá como mecanismo de reforço, estímulo aversivo, punição, contingência de reforço, privação e saciação, emoção e uso de drogas. Então, as drogas são proibidas, porém, as drogas também, elas ajudam nesse controle social, de alguma forma, assim, que é uma reflexão que todos nós precisamos fazer, não é? Então, como
palavras-chave: comportamento humano, ambiente, estímulo-resposta, reforço positivo e negativo, punição, controle social, enfim, são os conceitos que é importante que nós, profissionais do ensino, né, professores em arte, precisamos trazer, né, na nossa bagagem. E o que seria o termo habilidades sociais? Então, o Skinner, não é, nessa proposta que ele tem de análise e leitura do comportamento, ele propõe isso de uma maneira orgânica, ou seja, cabe no caso nós, né, professores, futuros professores, compreender e não só compreender, perceber, apreciar a história de aprendizagem dos indivíduos, ou seja, das pessoas que estão sob nossa responsabilidade, né, no sentido justamente de vivenciar e de entender os diferentes comportamentos que esses indivíduos apresentam, no caso, no ambiente escolar, não é? Pensando em nós, professores. E nisso, ele percebeu também que aquilo que, no caso, falta é possível ser aprendido. Um determinado comportamento, ao longo da vida, independente da fase da vida que se encontra, se é na infância, na juventude, se já é na maturidade ou na velhice, é possível aprender e desenvolver essas habilidades. Pode ser algo muito simples, por exemplo, aprender a cumprimentar as pessoas. Nós sabemos das nossas vidas que isso é uma habilidade, assim, de ser gentil, de ser, enfim, educado. Isso é aprendido, é um comportamento que é aprendido. Por vezes, não é aprendido. Tem pessoas, tem crianças, jovens, que ninguém lhes ensinou isso. Mas é possível desenvolver isso. Esse comportamento, né? Então, desenvolver habilidades sociais como, vamos dizer, um trabalho que pode ser feito e não tem contraindicação, enfim. Seria isso. E quais autores, assim, que poderiam ser citados que trabalham essa ideia de habilidades sociais? E o que eles falam a respeito? Então, até no nosso e-book foi citado alguns, né? Tem a Eleanor Maccoby, e ela fala muito da questão da socialização das crianças, e que a infância, ela, não é, pode até parecer um lugar comum, mas ela coloca em relevância isso, que é na infância que nós temos uma abertura para o aprender, assim, maior. E aprender na infância é extremamente salutar para o desenvolvimento humano, não é? Agora, o Henry Schiller, ele fala, além, quer dizer, que no desenvolvimento das habilidades sociais, o foco deve ser o desenvolvimento moral, também, que isso se aprende e é uma habilidade, assim, o desenvolvimento moral de uma pessoa pode ser desenvolvida e deve ser desenvolvida também na infância, só que ele fala de idade até de 2 e 3 anos, assim. No Brasil, nós temos a Zilda e o Almir Delprete, que eles são professores da Unesp, e eles têm uma pesquisa muito ampla sobre a questão das habilidades sociais. Então, eles são os nomes aqui no nosso país que fazem estudos sobre essa questão. Daí eles falam em desempenhos sociais, não é? E eles
defendendo que a necessidade de aprender a desempenhar socialmente em ambientes os mais diferentes, porque tem a diferença. O desempenho social na família na escola é outro, e esses desempenhos, eles precisam ser aprendidos, né? Então, desde a questão das relações conjugais, relação pais e filhos, na escola, no trabalho, enfim. E essa habilidade, ela é construída, não é? E como ela é construída? Paulatinamente, isso também não é assim, agora todo mundo vai desenvolver essa habilidade. Não, não é assim. É de uma maneira sutil, porém contínua, onde a pessoa aprende a leitura de sinais explícitos ou não, ou mais sutis, exercitando a sua capacidade de selecionar e aperfeiçoar essa leitura. Então, e daí para também aprender como reagir. Tudo isso são aprendizagens que envolvem essa esfera do comportamento, não é? E também a avaliar o seu próprio comportamento. Isso também se aprende, é uma habilidade, não é? E envolve juízos, as competências, e sempre em relação à demanda social em questão. O que está sendo apresentado naquele momento? É uma demanda familiar? É uma demanda na escola? É uma demanda com um grupo de amigos? No plano afetivo, amoroso? São demandas diferentes. É preciso saber também como articular isso e perceber que são lugares diferentes, ambientes, então as demandas também são diferentes, né? Nisso, se desenvolvem competências. Por vezes, uma pessoa desenvolve uma competência social muito boa no ambiente do trabalho, mas no ambiente familiar é um zero à esquerda. E vice-versa. Porque as demandas são diferentes. Mas então não há nada a fazer? Não é possível, sim. Desenvolver, sabe? Não, eu já estou na maturidade, não aprende. Então, é bem interessante, assim, e existem todas técnicas, e todas muito simples, mas que isso desenvolve, que é essa percepção do lugar onde se está, do desempenho que é importante ter conforme a demanda. Então, e nisso, não é? Nessa competência social, eu acho muito bom, eu vou até ler aqui um trechinho, que eles falam de uma proficiência de um desempenho, e se refere à capacidade do indivíduo de organizar os pensamentos, os sentimentos, ações em função de seus objetivos e valores, e articular tudo isso às demandas imediatas do ambiente. Vou falar de mais dois conceitos que eu acho que são, assim, meio também carro-chefe. Um deles é assertividade, comportamento assertivo. Então, no e-book, vocês, alunos, podem checar isso, né? A professora Suzane Lora, professora no setor de educação da Federal, ali do Paraná, ela, eu trouxe até para o e-book porque ela enumerou, assim, os itens, assim, o que é importante ter num comportamento para que ele possa ser chamado de assertivo, não é? Então, parece tudo tão básico, tão elementar, mas a falta disso desencadeia comportamentos inapropriados, via de regra, e infelizes, não é? E daí já viu os seus desdobramentos. Aqui estão, olha, demonstração dos próprios sentimentos sem agredir o outro. Saber fazer valer seus direitos sem prejudicar o outro. Se manifestar de forma apropriada. Saber usar as palavras. Palavra certa na hora certa. Dizer o que é necessário ser dito. Não inventar churumelas, como se diz por aí.
sem desrespeitar o outro. Saber falar de si usando a primeira pessoa. Eu penso assim, eu desejo isso, eu sinto dessa maneira. Não é assim, a gente sabe que isso não vai dar certo. A gente, quem? É um ente? A gente? Quem é essa a gente? Não, eu me sinto dessa maneira. Não é? Ter o foco em si, nas próprias emoções, sendo claro e objetivo. Isso não é egoísmo. Isso é o olhar para dentro de si mesmo e perceber em si, sentir em si, que emoção é essa? Isso é claro e objetivo. Usar um tom de voz que não agrida o outro. E quando a pessoa opta por não falar, e não por medo de falar. Tipo assim, não, sobre isso eu não tenho nada a dizer. E diz isso. Não assim, quando olha, sobre isso, ó, não, isso não. O medo, né? Então, ser assertivo. O comportamento empático. Se fala tanto em empatia, desenvolvimento da empatia, principalmente porque a ausência de empatia, que é a sociopatia, é algo que tem nos assustado, né? Dados os comportamentos sociopatas que a gente tem observado na nossa sociedade, e a questão do bullying na escola. Então, o comportamento empático. Via de regra, sabemos, saber colocar-se no lugar do outro, mas de uma forma que você se conecte com aquele outro, realmente. Não dizer, eu já passei por isso, então eu sei o que é. Isso não é empatia. Empatia é naquele momento você ouvir e se colocar a tua energia, o teu olhar, o teu ser dizendo, eu estou te ouvindo. Pode dizer que eu estou aqui, não é? Enfim, e daí, nessa questão do comportamento empático, toda reação aversiva não pode estar presente. Você não vai fazer um julgamento moral, né? Ter alguma aversão ou não com aquilo que está sendo dito, com aquilo que está sendo apresentado. E daí há uma sensibilização, há uma, como eu disse, uma conexão no sentido de saber dividir, no saber de ajudar, de cooperar pró-socialmente, né? E é pelas consequências desse comportamento empático que você vai ver que daí o repertório de empatia vai aumentando, porque realmente quando isso acontece é algo muito interessante e muito saudável, não é? E o bullying, gente, o bullying, o que vem a ser o bullying? Tão falado, uma expressão que não é na nossa língua, né? É inglês, uau. E, enfim, o bullying nada mais é do que um mecanismo de controle, isso que nós falamos do Skinner, só que via coerção, para mostrar superioridade e concentrar a atenção sobre, né, o agente do bullying, ele quer atenção para ele. Existe uma falta nessa pessoa, com certeza. Aquele que promove o bullying, ele com certeza carece, ele é um carente em muitos aspectos de questões afetivas, principalmente, não é? Mas ele é um mecanismo de controle, não é? E visa atemorizar, humilhar, provocar aversão no controlado, e ele sente prazer com isso também, né? Quanto mais ele se sente no mando, mais ele vai ter prazer em praticar esses atos. E diz que no ambiente escolar, a Suzanne Lorton, voltando a falar dela, ela coloca a hipótese de uma possível causa do bullying é esse confinamento no espaço escolar. Ela usa essa palavra mesmo, é confinamento. Pessoas que ficam confinadas, crianças, horas e horas e horas e horas, e em espaços, e falando em
educação pública, né? Salas cada vez maiores, mais apertadas, e esses espaços restritos, que daí os conflitos começam a acontecer, e também um ambiente de competição, e o bullying também pode advir disso, de essa exacerbação da competição, do exercício da competição entre as pessoas, e pessoas que apresentam baixo nível de empatia, não é? Pouca habilidade em resolver problemas, e a leitura distorcida de ambiente. Então, e é um problema, é uma questão muito séria, né? Contemporânea nossa, a questão do bullying. E em relação, professora, ao construtivismo do Piaget, né? Quais são os principais aspectos? Então, de cada uma dessas escolas teóricas da psicologia, assim, a gente poderia fazer um curso de 5 anos, né, só para cada um deles. Então, que esses autores me perdoem, porque então falar ainda que brevemente, não é? Piaget, o Vygotsky, todos eles, Freud, Jung, enfim, Skinner, mas vamos lá. Piaget, ele teve como foco, vamos dizer assim, o estudo da inteligência, o desenvolvimento da inteligência no ser humano. Isso não significa dizer que ele não se interessou, ele diz que emoções, sentimentos, questões afetivas não sejam importantes, mas esses elementos estão como motor das nossas ações, que propulsionam a nossa ação no mundo, mas o que nós, seres humanos, né, precisamos desenvolver é a nossa inteligência. Então, e nesse estudo, que ao longo da sua vida ele se propôs e também teve uma vida longa, ele fala que, nos diz, né, que o conhecimento, o desenvolvimento da inteligência é construído, então, num processo, e esse processo, que é baseado no erro e acerto, então, erro e acerto, dentro dessa proposta pedagógica, quando a escola é piagetiana, é muito importante o erro e acerto. Errar não é ruim, não deve ser avaliado como algo não aceitável, porque nós aprendemos por tentativa e erro, não é? Então, o processo é muito mais importante que o produto. No que diz respeito à arte, então, e ao ensino da arte, qualquer, vamos dizer, produto artístico, seja do teatro, seja da dança, seja no campo das visualidades ou da sonoridade, enfim, o resultado é importante, mas o mais importante é o processo para chegar até lá. O olhar deve ser sobre esse processo, isso que deve ser levado em consideração, que por vezes, no caso criança e adolescentes, eu trabalhei muitos anos com criança e adolescentes fazendo teatro, teatro, sim, claro, mas assim, experimentando, vivenciando, e por vezes na hora de apresentar, aconteciam 1000 coisas, nossa, os pais até poderiam pensar, mas que tipo de professora é essa, que tipo de oficina, de aula de teatro é essa? Mas a riqueza para chegar até lá, esses pais, por vezes, os que estão também no ambiente escolar, se não for piagetiano, eles vão falar, uau, não, a gente quer o produto, a gente quer a dança apresentada aos pais, que os pais achem que saia tudo perfeito. Numa escola piagetiana não é assim não, ó. Então aqui vai uma baita provocação, né? Essa questão, assim, apresentar algo lindo, perfeito e belo, para que não haja erros, nada, para que os pais fiquem felizes. Não, numa proposta construtivista, ali não é o foco é o processo, não é? O que se desenrola. E assim, nesse processo, o que acontece? A aprendizagem é inteiramente, olha,
agora ia falar uma expressão esquisita, inteiramente interativa, mas agora já foi. Então, é pela interação. O que ocorre entre aqueles sujeitos que estão compartilhando, não é, daquele processo, e aquele professor que está ali junto. E o professor é aquele que vai propor e justamente observar nesse processo e cada um o estágio que se apresenta, porque as respostas são diferentes. Os indivíduos apresentam. E nisso ele vai observar que operações mentais é que estão sendo construídas por cada um daquelas criaturas. E, enfim, e essas operações mentais que vão sendo realizadas num processo de conhecimento são esquemas, e a função do professor é justamente desequilibrar os esquemas. Parece estranho, não é? Mas, assim, é um desafio, só que esse desafio que seja compatível ao estágio que aquele aluno está apresentando. E é muito, assim, de cada pessoa. Então, pedagogias piagetianas, propostas pedagógicas voltadas ao construtivismo piagetiano, assim, as salas têm pouquíssimos alunos, geralmente tem 2, 3 professores para bem pouco aluno. Então, na escola pública, por exemplo, é muito raro. Eu desconheço. E nesse processo de aprendizagem, ele observou que ocorre justamente por assimilação e acomodação. Então, nessas operações mentais, chega um momento que o sujeito ele assimila mentalmente aquele conhecimento. E daí vai se acomodando, mas e daí? Só que algo novo, esse esquema, vai ser apresentado algo novo, desafiante, e aquilo que está acomodado e que foi assimilado, ele vai ter um conflito cognitivo. Mas isso não era assim? Opa, não era, então vamos ver, e em desafio, então vamos agora adiante, né? Então, novos esquemas via assimilação e acomodação. Então, falando do conflito cognitivo, que isso é muito importante, esses desafios promovam esses conflitos cognitivos, nada está pronto e acabado, tudo vai sendo construído. E Piaget é muito conhecido também, justamente por propor os estágios de desenvolvimento. Os filhos foram a base para ele foi observando nos filhos e propôs esses estágios de desenvolvimento da infância, que daí até o término dela. Então, que é o sensório motor, o pré-operatório, das operações concretas e as operações formais. O que é importante, assim, saber de cada um deles, não é? O sensório motor é de 0 a 2 anos, é onde a criança desenvolve seu universo prático. Então, o conhecimento que vem justamente, assim, desses aspectos da motricidade e dos sentidos mesmo, que vai sendo desenvolvidos. O pré-operatório de 2 a 7 é quando começa a ocorrer a função simbólica, não é? Principalmente que se refere à linguagem, o desenvolvimento da linguagem. Das operações concretas, de 7 a 11 ou 12 anos, que a criança, ela reorganiza, daí interioriza e antecipa as ações, e começa a diferenciar o que é real ou fantasia. Até a idade de 7 anos, a criança tem essa dificuldade em discernir, não é? Então, diz que isso está mudando até por causa dessa precocidade que está acontecendo por aí, mas enfim, foi a proposição dele, não é? Então, as crianças começam a ter noções de tempo, velocidade, espaço e causalidade. Então, é complicado, por exemplo, qualquer proposta de ensino, seja em história, por exemplo, noção de tempo.
aconteceu há 2000 anos atrás, a civilização tal, aconteceu 5000 anos lá, as crianças com menos de até de 12 anos, elas não vão ter estrutura, elas não estão no estágio para entender isso. Só que a gente vê isso por aí nos livros didáticos e nas apostilas, proliferam, né? Crianças com menos de 12 anos tendo que dar conta disso. Em noções de tempo, por exemplo, velocidade, espaço e causalidade, elas estão ainda sendo construídas. E operações formais, de 11 a 12, pensamento abstrato. Daí que né, começa a ser desenvolvido. E o hipotético dedutivo. Uhum. E em relação, professora, ao Vygotsky, né, outro autor aí, que é o socio-interacionismo, né? Quais os principais aspectos dele? Vygotsky. Bom, a palavra-chave de Vygotsky é interação social, né? Socio-interacionismo. Que nós somos seres sociais. Nós nos fazemos pelo outro, um outro que é o outro social, não é? E ele traz a dimensão da cultura, o desenvolvimento da linguagem, e no que diz respeito, assim, à psicologia da arte, ele propõe um entendimento ampliado do que vem a ser catarse, não é? No sentido de que catarse ao contrário, assim, não é ao contrário, mas vamos dizer assim, Aristóteles, lá assim, ele diz, catarse, que é a purgação das emoções, nós sentimos uma emoção tal, que daí quando você tem a catarse, aquela emoção daí se esvazia depois de um tempo, né, purgar, limpar. Ele diz assim, a catarse é um fenômeno que nos ajuda a reelaborar as emoções, não é? Então, no âmbito da arte, isso tem uma relevância muito grande, porque a catarse provocada pela arte, na fruição e no fazer artístico, não só, então, vamos dizer, ser o espectador, aquele que vê, o público, mas aquele que faz também a arte. As catarses que nele ocorre, é um momento muito especial de reelaboração, ressignificação de emoções e de grandes aprendizados, não é? E nisso, na questão da psicologia, né, que envolve o desenvolvimento humano, ele colocou o foco, o sentimento e a imaginação. Porque Vygotsky, ele é vamos dizer assim, é um teórico monista, isso também foi falado muito no material da disciplina, ou seja, é o homem, o ser humano integral, em todas as suas dimensões, não dissociados, o cognitivo e o afetivo. Então, ele desenvolveu toda uma teoria voltada à cognição, e ele é mais conhecido, principalmente na educação, por isso, né, desenvolvimento do pensamento, enfim, só que ele traz nos seus escritos, porque ele acredita que nós não somos, razão e emoção não estão separados. Então, ele fala da importância do sentimento e da imaginação, justamente, e o desenvolvimento disso, para que o ser humano possa ampliar o seu entendimento e percepção da realidade, que são funções cognitivas, o entendimento, não é? E percepção. Então, fala muito sobre a importância do faz de conta, do jogo, da brincadeira, e ele também é muito conhecido por propor as EDPs, né, que são as zonas de desenvolvimento. Então, os EDP, zona de desenvolvimento proximal, zona de desenvolvimento real, e, enfim, e potencial. Então, é bem importante que os alunos
tenham isso, porque assim, o professor é aquele que vai mediar, que vai, enfim, perceber que naquele momento há uma zona de desenvolvimento proximal, e aquele que sabe mais sobre um determinado assunto, vai poder ensinar para aquele que naquele momento, sobre aquele determinado assunto, conteúdo, não sabe. Então, colocar alunos em situações de ZDP, essa é a proposta do Vygotsky. E pode ser que, num outro assunto, esse saiba mais, que vai ensinar a esse. E a construção do conhecimento se dá por essa interação. Um pescador sabe muito mais sobre um rio e pesca, por exemplo, um pescador do rio, do que eu e você. Nós temos muito a aprender com ele. E se nós queremos isso, nós nos colocamos em situação de aprendizagem. E se o pescador, se ele quiser, ele pode nos ensinar, estabelecer esse contato e nos ensinar. E assim é a vida toda. Com cada pessoa nós temos algo a aprender, desde que esse queira aprender e esse queira ensinar. Então ele traz isso de uma forma muito brilhante, muito bela, porque humaniza, né? O conhecimento não é só o professor, o detentor do conhecimento, não é só o teórico, o crítico. Todos os seres humanos sobre determinado assunto, ou vários assuntos, ele tem um saber que pode ser ensinado para alguém. Uhum. E com Freud, né, a gente chega na psicanálise. Então, quais seriam as bases principais da teoria psicanalítica? Como eu disse no começo aqui da nossa fala, antes, o Freud, na verdade, ele antes mesmo de Skinner, no nosso curso, que ele ficou, né? E nós vamos encerrar com ele. Mas a Freud propôs a psicanálise, fez os estudos ao longo da sua vida. Ele, a partir daquilo que aconteceu com ele mesmo se analisou. Então, para propor tudo isso, estudou muito, enfim. E daí, assim, é importante enfatizar e ressaltar que a psicanálise, ela é uma teoria e também é um método de investigação psíquica, né? E enquanto teoria, a segunda teoria que ele propôs, que é a mais conhecida, não a primeira, não é? Que ele teve toda a primeira, ele fala, a questão do inconsciente já era sabido, assim, já tinha sido apresentado a ele, vamos dizer assim, esse campo fenomenológico, né, do inconsciente, mas ele traz esse conceito para a sua teoria, e ele fala do inconsciente, do consciente e do pré-consciente. Isso é a primeira teoria dele sobre o funcionamento do aparelho psíquico, mas chegou uma parte da vida dele que ele vai falar, não, eu posso, assim, a partir daí ele explica direitinho como, né, é muito biográfico, está lá nos vídeos que foram disponibilizados, enfim, o porquê que ele propõe essa segunda teoria. Ele fala de 3 sistemas de personalidade, que é o id, o ego e o superego, né? Então, e o que vem a ser o id, né? Um reservatório da nossa energia psíquica e onde estão as nossas pulsões de vida, de morte, é regido pelo princípio do prazer, né? Isso é muito importante. Nós trazemos esse conceito para entender também, e a questão do ego, daí que é o segundo, né, do sistema, são 3 sistemas da personalidade, o id, o ego, o superego. Vamos ao ego agora, que é o que mantém o equilíbrio o sistema que mantém o equilíbrio entre as exigências do id, não é? Que são essas exigências nossas da realidade, e as ordens que estão no superego. Ele procura tentar dar conta
dos interesses de cada um. E o que acontece, via de regra, que é o princípio da realidade, faz esse regulador. Mas e quando se diz assim, fulano tem um ego do tamanho do mundo? E o que é isso? É o princípio da realidade do fulano, que ele faz uma leitura de mundo egóica, aonde, assim, a realidade se apresenta toda voltada para ele, né? Então, vamos dizer, é o caráter egóico daquele sujeito. Mas é um ego exacerbado, mas o ego, enquanto sistema, ele é fundamental para regular justamente o id e o superego, né? A questão do princípio do prazer e as exigências que vêm do superego, que, enfim, que o Freud, ele diz que o superego, ele origina-se com o complexo do Édipo, né? Que, nós esteve presente nos nossos estudos, assim, o que vem a ser o complexo de Édipo, né? A filha que se apaixona pelo pai, enfim, e tal, que segundo ele é algo que é recorrente, que não é consciente, por isso que está no superego, e a partir da internalização dessas proibições, dos limites da autoridade. Então, o superego, ele tem a ver com a questão da moral, né? E que essa moral, então, o ego tenta regular com o id, que é o princípio do prazer, então faz isso. Bom, e embora o Freud já seja tão comentado e, assim, vamos dizer, ele é um dos avós da psicologia, enfim, alguns falam, não, e olha, chega de Freud e tal, mas ele propôs algo muito revolucionário à sua época e que até hoje causa muita polêmica, que ele fala do desenvolvimento psicossexual dos indivíduos, de nós todos, não é? E isso está ligado porque as funções sexuais, que por sua vez estão atreladas à sobrevivência humana, a dar a vida, não é? Então isso vamos dizer, isso está em nós, de uma forma como mecanismo que vai possibilitar a continuação da vida. Mas enfim, e que o nosso corpo é erotizado, não só do adulto, do adolescente, o da criança é erotizado, e ele fala dessa erotização que é perceptível em fases, que tem a fase oral, né, a zona de erotização é a boca, a fase anal, a zona de erotização é o ânus, a fase fálica, que é a zona de erotização, é o órgão sexual, tem um período de latência até a puberdade, e a fase genital, quando que vem a adolescência, a descoberta do outro. Então a erotização não está mais no próprio corpo, mas no corpo do outro. Então, e esse complexo de Édipo surgiria na fase fálica, que, enfim, que é a fase ligada à erotização do órgão sexual, e que é estruturada justamente nessa fase a personalidade do indivíduo. Então isso como ocorre, a criança sente o desejo pela mãe, e o pai passa a ser aquele que impede que esse desejo se constitui. Então, os mandamentos, proibição e tudo, ele vai se estruturando dessa maneira, não é? Enfim. Mas agora, rapidamente, vou falar sobre os mecanismos de defesa que Freud propôs, que é muito interessante, mais do que observar nos outros, mas observar em cada um de nós como esses mecanismos de defesa agem, não é? E aquilo que para nossa percepção é constrangedor demais, é doloroso de uma forma que nós não damos conta,
de processar, nós temos esses mecanismos que daí passam a atuar, não é? Para justamente dar conta daquilo que nós está nos desorganizando, assim. Então, esses mecanismos de defesa, eles, por exemplo, vão atuar dessa maneira, o racionalismo, assim, racionalizar tudo. Então, é um mecanismo de defesa. A pessoa faz assim, é como uma muralha, né? E tudo é explicado pela racionalidade. Então, isso impede que qualquer emoção seja vivenciada. A pessoa se nega a sentir. Eu penso, logo existo, tomado a última instância, não é? Se racionaliza, pura e simplesmente, o tempo todo, né? Mas eu estou falando do cheiro dessa flor. Não, mas porque essa flor, ela cheira assim, porque ela tem esse elemento, racionalizou, nem parou para sentir, para estabelecer essa conexão com os sentidos. Então a pessoa racionaliza. E é um mecanismo de defesa, entre tantos outros, não é? Que nós temos e nós desenvolvemos. Então, a pessoa deixa de perceber o que está externo a ele e simplesmente afasta esses conteúdos. Simplesmente. Então, esses mecanismos de defesa, é bom lembrar que eles são feitos pelo ego e a pessoa não percebe, não sabe que ela faz isso, porque é a plano do inconsciente. Não é? Então, fica a dica, reler de novo quais são esses mecanismos e observe. Assim, como são inconscientes, pode ser que você não tenha consciência, mas, de repente, é possível trazer para a consciência, estou racionalizando demais, eu sou assim, E daí a gente acaba reelaborando, se autoanalisando, né? É isso. Professora, nós temos aí uns 10 minutinhos ainda, mas acho que dá tempo de você falar um pouquinho Jung. sobre Jung, isso, a analítica de Jung, para a gente o lindo do Jung, então. Olha, bem rápido. Então, o inconsciente, ele fala, o Jung, de tantas e tantas coisas, escreveu uma vasta obra, mas ele é muito conhecido e justamente foi isso que o fez separar de Freud a questão do inconsciente. Ele propõe a existência do inconsciente coletivo, não é? E então que nós temos o inconsciente individual, que são a somatória das experiências nossas individuais, que daí vão ter um registro que ficam armazenados no nosso inconsciente, mas tem aquelas que são do coletivo, ou seja, essas memórias, vamos dizer, essas experiências que são do inconsciente coletivo, envolvem a questão do arquétipo, né? Que é outro conceito dele, ou seja, que são essas imagens primordiais que são herdadas por todos nós. Então, mas isso então, vem na bagagem do nascimento, né? Então, por isso, muita gente simplesmente não aceita que isso ocorra. E esses arquétipos, eles são herdados, e essas situações arquetípicas, elas se repetem tantas vezes nas psiques das pessoas, dos indivíduos, ao longo da humanidade, que fica um registro. E nós, na arte, nós podemos observar, assim, esses arquétipos o tempo todo, né? Presentes na produção da arte. Enfim.
E ainda falando assim dos arquétipos, não é assim, são milênios, né, da nossa história. E como vivências típicas, assim, as emoções, fantasias suscitadas por fenômenos da natureza, pelas experiências com a mãe, pelos encontros do homem com a mulher, a travessia de mares e grandes rios, transposição de montanhas, são alguns exemplos, né? E é muito delicioso e interessante estudar os tipos psicológicos do Jung, pensamento extrovertido, sentimento, pensamento extrovertido e sentimento introvertido, enfim. A questão de persona, de sombra, enfim. São muitas as proposições que a psicologia analítica nos fornece, e a arte é prenhe disso, enfim. Então, estudar Jung, para os que gostam, querem ser professores de arte, avançar e estudar mais e mais, fica a dica. Né? Legal. Pessoal, se tiverem alguma dúvida aí, quiserem mandar, acho que dá tempo de mais uma. Professora, só fala como que vai ser, então, a avaliação desta disciplina. Essa avaliação é sem consulta. A primeira pergunta que os alunos fazem, vai ter consulta, professora? E nós, nessa hora, é a pergunta arquetípica. O arquétipo do aluno vai ser com consulta, vai ser sem consulta, vão ser algumas questões assim, que a intenção é que a avaliação seja mais um momento de aprendizado. Então, a ideia é trazer alguns conceitos, entre os que foram expostos aqui, enfim, são, como eu disse, cada um desses autores daria um curso de 5 anos, fora os que não foram contemplados no curso, mas enfim, no sentido, os mais importantes. Então, é leitura atenta assim, não vai ter verdadeiro, falso, as questões de relacionar escola com aquela teoria, enfim, para saber os autores, por exemplo, não confundir, por exemplo, Skinner com Freud, e assim por diante, assim, porque, enfim, são pensadores que se dedicaram as suas vidas a nos trazer um olhar para o mundo, no sentido de aprender sobre quem somos. Então, nós devemos todo o respeito a esses teóricos. Então, o mínimo, a ideia é o mínimo que nós precisamos saber deles, enquanto professores e professores de arte. É isso, não tem pegadinha, isso não. A ideia, então, é um momento de aprendizagem. É isso que eu posso dizer. Deixa eu ver aqui, acho que tem uma pergunta lá, só um pouquinho. Deixa eu já... A pergunta da Patrícia, se as questões serão objetivas ou dissertativas. Ai, Patrícia, olha só, é o grande medo. Falando em dissertação, começa a dar alergia, né? Começa a dar, assim, pelote no corpo. Não vai ter dissertativo. Então, tá bom. Eu sou legal. Então, beleza. Então, acho que a gente vai encerrar aí, a gente já acabou nosso tempo. Mais alguma coisa, professora, para a gente terminar? Desculpa que eu falei muito. Não sei se me fiz clara, mas vocês já perceberam que eu sou um tanto gaga e eu fico envergonhada frente às câmeras. Mas, gente, faça uma boa prova. Assim, o compromisso maior nosso é em aprender. Aprender, expandir o nosso mundo. Então, que esse seja um momento para isso. Né? Vamos com o coração aberto, leve, sem medo, e aquilo que porventura depois tenha se equivocado, vá atrás, por que será que eu errei? Aprender, sempre aprender, essa é a ideia, não é? Sempre. Tá bom? Boa prova, fiquem bem. Tá ótimo. Valeu, professora, valeu, pessoal, até a próxima, então. Ai, agora vou no RU. Fechou.